Bom, parece que todos estão ouvindo. Vou iniciar. Vou habilitar o vídeo um pouquinho, só para quem não me conhece, me conhecer, né? Eu sou Marcelo Barbosa, sou instrutor de vários cursos na área de cabeamento. Atualmente sou instrutor da Fluke para o equipamento de certificação de cabos de rede para trançado de fibra ótica, o equipamento Perceive. Também sou instrutor da Panduit no seu treinamento para instaladores, para canais certificados, e do Data Center Dynamics através do DC Professional, 2 cursos de infraestrutura e data centers, o DCDA e o DCTF. Já fui instrutor de cursos de instalação, de projeto, de vendas da CommScope na época Systemex, hoje não mais porque são todos online. Tenho mais de 30 anos de experiência na área de TI, sendo que mais de 20, 25 anos na área de cabeamento e infraestrutura de redes. Aí tem um link para o LinkedIn, para o meu perfil, vocês não vão conseguir clicar agora, mas depois, junto com o link da gravação deste vídeo, eu vou enviar também no e-mail alguns links para vocês, como o link do meu LinkedIn, o link também para o meu canal no YouTube. Eu vou, inclusive, passar o link para vocês aqui no chat do canal no YouTube, assim para quem não assina ainda meu canal, possa se inscrever e acompanhar. Praticamente toda semana eu coloco conteúdo lá de cabeamento estruturado. Vou deixar aqui no chat para quem quiser entrar no canal. A ideia de hoje é falar sobre certificação de cabos de par trançado de fibra ótica. Claro que uma hora não dá tempo de entrar muito a fundo, nem é essa a ideia do webinar. A ideia é, primeiro, dizer o que é uma certificação, em que isso difere de uma simples teste, qualquer um pode fazer com vários tipos de equipamentos. Por que certificar? Quais são as vantagens de uma certificação em vez de apenas um teste simples? Aí vamos falar um pouquinho das normas que temos, que podemos nos basear para a certificação dos cabos. E aí vamos entrar um pouquinho em detalhes sobre como certificar links de par trançado e links de fibra ótica. E no final, no finalzinho, perto das 3 da tarde, vamos apresentar 2 cursos online que eu vou fazer em breve sobre esses temas. Link de par trançado, como é que a gente certifica eles e como é que certifica links de fibra ótica. Mais detalhes desse curso eu dou ao final. E durante esse webinar também eu vou dando alguns toques daquilo que vai ter mais expandido, mais estendido, com mais detalhes nesses cursos. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vou colocando aí no bate-papo, mas eu preferia responder a maior parte dessas dúvidas ao final. Depois que a apresentação acabar, às 3 horas, eu pretendo ficar até 30 minutos respondendo dúvidas de vocês sobre esses temas aqui, tá? Quem puder acompanhar até o final, ótimo. Quem não puder, eu devo terminar às 3 horas, 3 e pouquinho, 3 e 5, 3 e 10, mas ficarei aí pelo menos até mais 30 minutos respondendo dúvidas de vocês, tá? Vou desabilitar o vídeo, porque a banda hoje em dia na internet não está muito legal, todo mundo em casa, o perfil de internet mudou, então muitos estão tendo problemas. Eu vou desligar o vídeo e comentem aqui no chat qualquer coisa se estiver dando algum problema, tá? Bom, lembrando também que quem participou, está participando desse webinar, tem alguns brindes que eu vou anunciar ao final. Primeiro, o que é e por que certificar? Certificação é um termo que a gente usa bastante na área de cabeamento estruturado e muitas vezes as pessoas não entendem exatamente o que difere uma certificação de qualquer outro tipo de teste. Então, para a finalidade dos cursos que a gente dá de certificação de cabos e para esse webinar, a gente certificar não é apenas testar, é testar e comparar com uma norma. Eu vou testar o link, seja ele par trançado, fibra ótica, até mesmo cabos coaxiais, se forem cabos de rede, podem ser testados.
O desempenho dele vai ser testado, mas não é qualquer teste que vai ser feito. São testes definidos por normas e eu vou comparar com resultados esperados por essas normas. Se eu não comparar o resultado com uma norma, isso não é uma certificação, é um simples teste. Então, as normas que eu for escolher vão determinar quais os testes a serem feitos e quais os resultados que eu devo esperar. E quem é que vai fazer essa comparação com a norma? Também não é qualquer um. Não adianta eu, você ou qualquer outra pessoa, sem talvez tanta credibilidade no mercado, dizer que está igual, ou está melhor, ou está pior que a norma. Tem que ser uma entidade muito reconhecida. Então, os grandes fabricantes de equipamentos de certificação, eles têm essa credibilidade. Eles são afiliados a vários órgãos, organismos de testes, e tem certificados de aferição de equipamentos, que tem validade nacional e internacional. Então, quem faz equipamentos de certificação, que são compatíveis com normas de certificação, eles podem fazer os testes e comparar com as normas, que o relatório deles vai ser um relatório válido de certificação. Então, quando eu certifico um link, eu estou garantindo que ele vai ser aceito por padrões de qualidade, que são as normas, e essas normas, por sua vez, são feitas em reuniões onde participam todas as partes envolvidas, como fabricantes, revendas, instaladores e usuários finais. Então, quando eles escrevem essas normas, eles colocam ali tudo que eles esperam de desempenho para que o cabeamento seja considerado bom a contento para rodar as aplicações. Então, quando eu certifico, eu estou testando tudo que aquela norma define para ser testado e estou dizendo também que os testes foram todos ok, passaram todos os testes com os resultados conforme esperado. Isso é certificar. Eu vou dar um exemplo bastante simples. O exemplo, basicamente, vai ser com um multímetro, um voltímetro. Aqui na tela, vocês podem ver um multímetro mostrando que a tensão nessa tomada é de 119,4 volts. E só. É um equipamento que só testa. Então, você não tem como ter, desse tipo de equipamento, uma tela dizendo, ó, está bom, está ruim, passou, falhou. Ele simplesmente vai dizer qual o número que ele encontrou. Se nós utilizarmos como base uma norma, e essa norma diz o seguinte, em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%. Nesse caso, se a tensão nominal aí dessa tomada deveria ser 127 volts, considerando essa norma aí que a queda de tensão não pode ser superior a 4%, a tensão não deveria ser inferior a 121,9 volts. E como vemos, está medindo 119,4. Então, se esse equipamento fosse um equipamento de certificação e eu escolhesse essa norma, que fala dos 4%, esse equipamento diria que essa tomada está reprovada. Como não é equipamento de certificação, ele é apenas de teste, ele só vai mostrar o resultado e cabe a nós que estamos operando o equipamento a verificar o que o cliente espera, o que a instalação, o projeto espera, ou nós mesmos compararmos com alguma norma. Então esse equipamento ele não certifica porque ele não compara com nenhuma norma. Bom, qual o objetivo de testar um cabeamento depois que ele está instalado, já que os componentes todos, como cabos, tomadas, patchcords, eles já vêm testados de fábrica. Acontece que quando a gente transporta esses produtos da fábrica até o distribuidor e depois até o local da instalação, muita coisa pode acontecer. Um armazenamento mal feito, problemas no transporte e ainda temos a instalação. Nós vamos instalar e eu não sei se a mão de obra que está sendo utilizada é uma mão de obra qualificada ou não. Então, quando testamos o desempenho do link já instalado, nós estamos verificando ao mesmo tempo a qualidade do material que foi adquirido e entregue, para ver se não houve algum problema. Estamos verificando a mão de obra que foi utilizada na instalação, porque mesmo um componente bom que foi adquirido e entregue pode ter sido mal instalado. E verificar também a compatibilidade com aplicações de rede que eu pretendo utilizar. Se eu pretendo utilizar 1 gigabit Ethernet, testando o cabeamento, eu vou saber se ele está apto a isso ou não.
Ou seja, no final das contas, quando eu certifico, eu estou verificando se eu estou cumprindo o contrato de fornecimento do sistema de cabeamento. Porque o contrato de fornecimento deveria dizer que tem que ser entregue e funcional. Isso significa uma maior garantia para quem? Primeiro, para o cliente final, ele vai saber que o link que ele contratou, que ele queria, realmente foi instalado do jeito que ele queria. O fabricante vai saber que a revenda instalou aquele equipamento, aquele material a contento, então ele pode receber uma garantia, até mesmo uma garantia estendida. Vai ser uma garantia para o instalador, que ele instalou os testes e sabe que ele mesmo fez os testes e a instalação está ok, então ele sabe que o cliente vai poder, por exemplo, pagar a última parcela, por exemplo, né? E é uma garantia de que as aplicações que são pretendidas para esse tipo de cabeamento vão rodar ok, que é o que o cliente queria. Mas, né, com o cabeamento, com a mão de obra, o que poderia dar errado, que poderia dar um problema no cabeamento, no teste, nas aplicações? Aqui são apenas alguns exemplos daquilo que pode acontecer. O material fornecido de uma categoria errada, o desempenho errado, né, você comprou a categoria 6 e por engano alguém mandou a categoria 5E, talvez nem tudo, de repente mandou o cabo categoria 6 e tomadas categoria 5E, e a pessoa que instalou nem percebeu, não leu ali as etiquetas do produto e só vai perceber depois de instalado, né? O material danificado no armazenamento ou transporte, a gente nunca sabe as condições aí desde a fábrica até chegar até o local de instalação, de repente inundou o local, o caminhão sofreu algum acidente, uma caixa de cabos caiu, danifica e a pessoa não sabe. É material com defeito de fabricação, muitos fabricantes fazem testes por amostragem, então pode ser que passe alguma coisa ou outra sem testes, né? Pode ser que a mão de obra utilizada para a instalação não é qualificada, não teve nenhum treino do fabricante, então pode danificar, até mesmo sem intenção nenhuma, a instalação. Usar procedimentos incorretos na montagem de conectores, como essa foto de exemplo aí do lado, né? É claro que isso não acontece com tanta frequência, mas uma pessoa aqui quis fazer uma emenda num cabo e fez do pior jeito possível, né? Isso vai ter consequência no desempenho desse link. Contaminação de produto, então o material está ok, o pessoal utilizou técnicas corretas para conectorização, mas de repente, depois de tudo instalado, choveu, tinha uma janela aberta, entrou água no piso e a água entrou pela tubulação subterrânea, embaixo do piso elevado, e cabos de uso interno perdem a garantia quando submersos, quando molhados, né? Então pode acontecer esse tipo de coisa. Links incorretamente identificados, pode ser que esteja tudo certo, material, mão de obra, só que na hora que o cliente vai ativar um ponto, ligou no switch na porta 10 do cabeamento, chega lá no usuário, porta 10 não sobe. Quando vai ver, o link que sai como 10 lá do rack chega como 15 lá na estação de trabalho. Então isso vai dar uma grande dor de cabeça na utilização desse cabeamento, né? Então quando você testa, certifica tudo, você também está de tabela verificando toda a identificação. E para obter, como já falamos, a garantia estendida do fabricante de cabeamento. Tem muitos fabricantes que dão garantias além daquelas legais, que são garantias que podem chegar a 10, 15, 20, 25 anos. Só que os fabricantes só vão dar essa garantia se você fizer os testes todos e comprovar que a certificação foi feita corretamente. Ou seja, usou um equipamento reconhecido, fez os testes conforme as normas e os testes estão dentro dos resultados esperados pela norma. Bom, falamos bastante de normas, ou seja, temos que utilizar como parâmetro algum tipo de norma para fazer a comparação com os resultados e aí poder fazer a certificação com a norma correta, né? Então temos que utilizar uma norma. Vamos ver agora um pouquinho sobre normas. As normas de certificação, elas fazem o que em relação aos testes? Elas vão definir quais são os parâmetros de desempenho que deverão ser testados,
E não apenas isso, eles vão dar resultados esperados, como a gente já comentou. Isso é como no exemplo da foto aqui, você vai fazer um salto em altura, no caso um salto com vara, e tem um limite colocado ali. Se o atleta não superar esse limite, se ele bater nessa vara e a vara cair, não passou, desclassificado, ou tente novamente. Ele só vai ser classificado se ele passar acima dessa barra e ela não cair, obviamente. Isso é o que as normas fazem em relação aos testes de desempenho do cabeamento. Aqui do lado esquerdo vocês conseguem ver um gráfico feito por um equipamento de testes, no caso um link de par trançado, foi testado pelo Next, que é um tipo de crosstalk, e essa linha vermelha que vocês estão vendo é o limite que a norma coloca para esse teste. No caso desse teste em particular, para passar no teste, todos os resultados, que são esses coloridos aqui em cima, têm que estar acima dessa linha limite. Se eu cruzar essa linha vermelha para baixo, não passei no teste, isso significa que está reprovado na certificação. Para qualquer dos testes requeridos pela norma, um teste apenas passando da limite, passando da linha vermelha, está reprovado. Tem testes que é ao contrário, tá? Você tem a linha vermelha e os resultados esperados devem estar abaixo da linha. Se eu cruzar para cima da linha, também estou reprovado. Então, para cada teste, tem um comportamento um pouco diferente, particular de cada teste. No caso, no Brasil, utilizamos nossas próprias normas para colocar limites para a certificação dos cabos, por exemplo, de par trançado, e alguns limites para a fibra ótica também. A principal norma que vai falar sobre isso é a nossa BNT NBR 14565. A última versão dela foi liberada no ano passado, em 2019. Assim como todas as demais normas brasileiras aqui de cabeamento, elas são baseadas em normas da ISO. Então, nosso comitê, eu faço parte da comissão de estudos que trata dessas normas que estão aí na tela. A nossa comissão adquire a norma original ISO IEC, vê o que pode ser adaptado para a nossa realidade, o que vai ser adotado na íntegra, o que vai ser modificado, o que vai ser excluído, porque não cabe aqui, ou até mesmo algo que possa ser acrescentado para a nossa situação aqui. E aí fazemos a nossa norma na nossa realidade, só que sempre baseada e nunca ao contrário do que dizem as normas internacionais. Então, a principal é a NBR 14565, última versão 2019, onde estão os principais testes a serem feitos de par trançado e alguns limites também para fibras óticas. Como curiosidade, a gente tem também a norma de cabeamento estruturado residencial, a 16264, a norma 16415, que trata de caminhos e espaços para o cabeamento estruturado, 16521, que é a norma de cabeamento estruturado industrial, e uma das mais novas é a 16665, que é cabeamento estruturado para data centers. Nosso time, lá da BNT, está desenvolvendo duas outras normas de cabeamento, uma delas já está desenvolvida, já está em consulta nacional, já tem até número, é a 16869, parte 1, que trata sobre requisitos para planejamento. É uma norma bastante importante para quem vai contratar um cabeamento, por exemplo, porque ali nessa norma vai definir aquilo que você deve esperar, aquilo que você deve definir em documentos de projeto, documentos de contratação, para que não haja ambiguidades, não haja nenhuma ponta solta na hora que você for contratar um serviço de cabeamento estruturado. E outra que ainda está em fase de criação do seu primeiro rascunho é a norma de ensaio de cabeamento em fibra ótica. É a norma que vai detalhar os tipos de testes que podem ser feitos nos links já instalados de fibra ótica. No curso SCE 331, que eu vou apresentar ao final aqui desse webinar, eu vou detalhar mais o que tem nesse curso, mas já adianto que nesse curso eu vou falar não só das normas brasileiras, como essas aqui, mas também vou mostrar quais são as normas da ANSI-TIA, que são as norte-americanas, e quais são as normas ISO e IEC importantes para certificação de cabeamento estruturado. Agora está na hora de a gente começar a falar especificamente de cada tipo de sistema. Vamos começar falando
sobre certificação de links de par trançado. Uma das coisas principais quando falamos em certificação de links de par trançado é entender que os materiais de cabeamento em par trançado não são todos iguais. Eles são divididos em categorias de desempenho. Cada componente, como a tomada, que é o conector fêmea, um plug, que é o conector macho, um cabo, um patch cord, patch panel, bloco, todos eles estão sujeitos a uma classificação de desempenho que a gente chama de categoria. Quanto maior o número da categoria, mais alta a frequência de sinal que ele pode transmitir com qualidade. E eu gosto de frisar essa palavra, né, essa frase, com qualidade. Porque transmitir em qualquer frequência, qualquer material pode. Eu posso pegar um 5E e transmitir a 1000 MHz se eu quiser? Posso, só que do outro lado só vai chegar lixo. Não vai chegar nada que se possa entender. Então eu tenho que poder transmitir uma determinada frequência máxima com qualidade, sem que haja excesso de ruídos, excesso de perda de pacotes, perda de sinais. Então, categoria 5E, nessa tabela vocês podem ver, é um material, é um componente que pode transmitir bem sinais elétricos de frequência até 100 MHz. Categoria 6, até 250 MHz, e assim vai na tabela 6A, 7, 7A, 8, 8.1, 8.2. Detalhes dessa tabela. Até a categoria 6A, a blindagem dos componentes, seja cabos ou conectores, é opcional. A partir da 7, ela passa a ser obrigatória. 7 e 7A são categorias que só tem nas normas internacionais ISO, consequentemente tem na nossa NBR, mas não tem, por exemplo, na norma norte-americana ANSI-TIA. Categoria 8, que é a mais recente, para 2000 MHz, ela tem comportamentos meio diferentes na TIA e na ISO. Na TIA só tem uma categoria chamada 8, que equivale a 8.1 da ISO, mas a ISO também tem a 8.2, que também é para as mesmas aplicações, só que usa componentes um pouquinho diferentes, que são compatíveis retroativamente com componentes da categoria 7A. Isso a gente falou de componentes, né? Mas nós temos os links instalados, que não só são os componentes. Quando você instala um link, você passa um cabo, você conectoriza as extremidades desse cabo e ainda coloca patch cords para poder fazer a ativação desse link. E aí nós temos o que a gente chama de canal. Quando a gente constrói um canal somente com componentes categoria 5E, nós temos o que chamamos de canal categoria 5E, conforme a norma americana TIA, e conforme a norma ISO, nós temos um canal classe D. Para ser um canal de determinada classe ou categoria, eu tenho que utilizar não apenas componentes dessa mesma categoria, mas eu tenho que me sujeitar a algumas outras regras, como, por exemplo, o comprimento máximo desse canal e quantidade máxima de conexões nesse canal. E mais umas regrinhas que tem, por exemplo, distâncias mínimas entre duas conexões, que às vezes tem nas definições lá da norma. Mas eu quis simplificar um pouquinho aqui. Então, para ser 5E, o canal, ou D, classe D, pela ISO, tem que ter componentes categoria 5E, comprimento máximo do canal de 100 metros e quantidade máxima de conexões é 4, né? E são conectores do tipo RJ45. Não é muito diferente com a categoria 6, 6A, né, que dá a classe EA na ISO. 7 e 7A, vocês vão ver um tracinho na categoria TIA, porque, como eu comentei, não tem a definição de categoria 7 e 7A na norma americana. Mas quando eu uso isso pela norma da ISO, nós temos as classes F e FA, também sujeitos aos 100 metros, às 4 conexões, só que o conector que é utilizado já não é mais o RJ45, tem dois grandes fabricantes que têm conectores categoria 7 e 7A, que é a Simon com o conector Tera e a Nexans com o conector GG45. Bom, então, continuando a categoria 8, 8.1 e 8.2, vemos que só existe na TIA a 8, tem 8.1 e 8.2 na ISO, que vai dar a classe 1 e classe 2, conforme os componentes são 8.1 e 8.2. Cuidado, o comprimento máximo da categoria 8 no canal é 30 metros, duas conexões. E aí a grande diferença entre 8.1 e 8.2 é que o 8.1 segue
conectores RJ45 e 8.2 utiliza conectores similares ao 7 e o 7A, que altera o GG45, são os normais, né? Então, é muito importante ter em mente qual categoria dos componentes e qual a classe ou categoria do link, do canal que eu vou certificar, porque as normas definem testes diferentes, com limites diferentes para cada uma das categorias dos links ou dos canais que eu vou testar. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, qual é a categoria dos componentes e do canal que eu vou testar, já que os testes são diferentes. Então, para cada categoria, as normas vão definir parâmetros de desempenho. Tá? No próximo slide eu vou ter aí uma lista dos principais parâmetros, quais as condições de testes que devem ser respeitadas, quais fios, quais pares, quais frequências, potências, tensões, quais ferramentas, quais equipamentos e, importante, como já falamos, quais os resultados esperados. E uma questão, né, a maior parte dos testes vão dar resultados em decibéis. Aqui nesse webinar não vamos entrar tanto em detalhe que nem é possível, né? Mas o curso SCE 331, nesse ponto ele entra bem mais em detalhes, porque vamos lá detalhar o que é o decibel, como interpretar um número em decibéis. Vamos falar também sobre a transmissão balanceada, por que o par é trançado, né, no cabo, e cada um dos parâmetros de desempenho que vamos ver vai ser detalhado como é que funciona. Então aqui estão os parâmetros de desempenho nessa tabela, à direita, né? Como eu falei no curso SCE 331, eu pego cada um deles e exploro, mostrando o que é. Aqui obviamente não vai dar tempo, porque só para falar desses parâmetros todos a gente precisaria de umas 2 ou 3 horas, né? Mas basicamente essa tabela ela está em linha com a norma nova brasileira que está saindo e com a norma ISO. E aí mostra quais são os tipos de verificações que devem ser feitas numa certificação. A verificação básica, basicamente, é a pinagem, saber a continuidade dos fios e se eu usei a pinagem correta em ambos os lados, não inverti nenhum fio, né? Testes de parâmetros de transmissão, que aí tem diversos, desde ACR, atenuação, atraso, desvio, next, PowerSun ACR, etc. E temos parâmetros de transmissão de Allen Crosstalk. Como é que as normas vão dizer que testes têm que ser obrigatórios? Bom, todo link que eu instalar em par trançado tem que testar no mínimo a verificação básica. Isso é o mínimo do mínimo, qualquer que seja a categoria, mesmo que seja um cabo apenas telefônico, não seja nem estruturado, mas seja um cabo telefônico para ligar um PABX analógico, ramais, etc. Eu tenho que testar, fazer a verificação básica. A partir da categoria 5E, qualquer uma, né, de 5E para cima, eu tenho que também testar todos os parâmetros de transmissão que estão aí, desde o ACRF até resistência em loop. E para os links, né, os enlaces categoria 6A não blindados, a norma nacional diz que eu também tenho que testar os parâmetros de Allen Crosstalk, que são os 4 últimos que estão aí. E nisso há uma pequena divergência entre a nacional e a da ISO, porque a ISO pede para testar os parâmetros de Allen Crosstalk, não apenas para a categoria 6A não blindado, mas para as classes EA, F e FA, ou seja, 6A, 7 e 7A, independentemente de serem blindados ou não. Tá? Então, se a norma nacional sair do jeito que está, ela está em consulta nacional, ela vai pedir o teste de Allen Crosstalk somente para a categoria 6A não blindada. Todo equipamento de certificação de cabos tem que estar pronta para fazer todos esses tipos de testes. Na hora de testar, também não é testar de qualquer jeito, não é testar pedaços do cabeamento, que tudo bem. Eu tenho que testar usando modelos de ensaio que são estabelecidos nessas normas. Existem 2 modelos padrão que estão presentes nas normas nacionais, internacionais e americanas, que são o padrão canal, o modelo de ensaio canal, e o modelo link permanente, também chamado enlace permanente, ou no inglês, permanent link. A norma americana define 1 ou 2 tipos a mais, a ISO também, mas vamos apenas falar das que são em comum a todas, que são esses 2, canal e link permanente. O que muda? O que muda é o que está incluído no teste. A norma já fez
contas, né, de como é que seria o desempenho de um canal com X elementos, com tantos metros de cabo sólido, tantos metros de cabos flexíveis, com distâncias mínimas e máximas entre segmentos e quantidades mínimas e máximas de conectores, e chegou nesses dois modelos. Um modelo canal é o modelo onde você vai testar todo o seu cabeamento de par trançado, de ponta a ponta, incluindo até mesmo os patch cords que são utilizados nas duas extremidades, que seria esse patch cord aqui da esquerda, que liga do patch panel até um switch, e o patch cord lá da direita, que liga da tomada ali do usuário até o equipamento do usuário, um notebook, um telefone, etc. E pode ter 4 conexões, como já vimos, 2 patch panels, um ponto de consolidação e a tomada. Isso é um canal. A norma define qual o desempenho esperado de um cabeamento nesse modelo. Mas pode ser que eu vá testar um cabeamento sem os patch cords, então as normas definem também o link permanente, que seria um teste feito do patch panel até a tomada do usuário, sem incluir nenhum tipo de patch cord, nenhuma das duas extremidades. Esse é o modelo para o caso que a gente faz a instalação daquilo que é fixo, que vai do rack até o usuário, até a tomada. Os pontos ainda não foram ativados, não tem patch cords, mas eu quero certificar o link. Mesmo porque, quando eu vou ativar os links, provavelmente eu vou utilizar patch cords que já vêm certificados, garantidos pelo fabricante. Então, se eu tiver um link permanente certificado, quando eu fizer a ativação e colocar os patch cords nas extremidades, muito provavelmente eu vou ter um canal certificado, já que os patch cords também já vêm certificados através das normas corretas de certificação de patch cords. Bom, esses são os dois, então, tipos básicos de ensaio, de testes que nós temos para o par trançado. Seja escolhido um ou outro, eu vou ter que fazer aqueles testes que vimos no slide anterior. Aqui um outro exemplo, usando não apenas uns desenhos muito simbólicos, mas também mostrando equipamento de teste, patch panels e tomadas, para vocês terem uma ideia um pouco mais clara do que seria um teste de canal, que é o que está à esquerda, e um teste de permanente link, que é o que está à direita. Lembrando que todos os pontos testados, seja em canal, seja em permanente link, tem que ser testados todos aqueles parâmetros que vimos nos slides anteriores, conforme a categoria do cabo e o tipo de cabo, né? No curso SE 331, vamos expandir bem a definição de canal e permanente link, dando mais detalhes de cada um deles, limites, o que eu posso, o que eu não posso fazer, e quando é indicado mais um ou mais o outro. E também coisas que a gente não deve fazer ao fazer teste de canal ou permanente link. Não esqueçam de anotar suas dúvidas. Ao final, teremos pelo menos 30 minutos aí de resolução de dúvidas aí pelo chat. Vamos falar agora um pouco sobre a certificação de links em fibra ótica. Vocês vão ver que, de uma parte, o conceito é o mesmo, ou seja, tem que utilizar normas para balizar quais os testes a serem feitos e quais os resultados esperados, porém, vamos ver que equipamentos e tipos de testes são um tanto quanto diferentes. Vocês veem que o objetivo do teste, como está nesse slide, é similar ao que falamos para o cabeamento de par trançado, que seria o desempenho dos componentes óticos fornecidos, fibra ótica, conector, emenda, patch cords, avaliar também a mão de obra da instalação e verificar a compatibilidade desse link ótico com as aplicações e velocidades de rede que eu pretendo utilizar na minha rede. Então, os objetivos são os mesmos, o que vai ser diferente é a técnica, o equipamento e as medições em si. Mas o objetivo é o mesmo. Que tipos de equipamentos são utilizados em testes de links de fibras óticas, né? Tem vários, né? Tem equipamentos que são bem simples, de rastreamento visual, que simplesmente joga uma luz na ponta da fibra e a gente vê do outro. Os mais elaborados são chamados de localizadores visuais de falhas, ou VFL. Eles já utilizam uma luz mais forte, visível. Tem a foto no canto superior direito, mostra ele.
É um equipamento que você joga a luz visível forte na fibra e se ela estiver quebrada, rompida em um trecho do cabo que é mais fino, como nesse caso um patch cord, você consegue ver a luz saindo do ponto onde foi feita a quebra da fibra, onde ela trincou ou rachou. É claro que se for um cabo externo, preto, você não vai ver nada. Você vai achar nas extremidades, dentro das caixas de passagem, dentro de caixas de emenda, se tem algum problema. Outro equipamento bastante usado em testes ópticos é o microscópio. Nós temos aí um exemplo de microscópio óptico, logo abaixo, com lentes, e no outro lado nós temos um microscópio que tem um probe, que seria uma sonda, onde você coloca o conector ali na beirada ali do equipamento, na ponta do equipamento, e ele vai projetar a imagem desse conector numa tela. Tá? Então nós temos um microscópio o óptico, né? E temos o microscópio que é automatizado eletrônico. Ambos servem para ver a qualidade da face do conector. Se ele estiver limpo, como o da direita, ótimo. Se estiver sujo, riscado, trincado como a esquerda, eu tenho que resolver isso, ou limpando o conector ou trocando o conector. Aí temos equipamentos mais elaborados, como aqueles que fazem a medição da perda óptica. É um equipamento que joga luz em uma extremidade e mede quanto de luz chegou no outro. Alguns são mais sofisticados, são kits de medição de perda óptica, chamados de LSPM, na sua sigla em inglês. Eles são compostos da fonte de luz, de um lado, do equipamento de medição de potência do outro, e com ele a gente consegue medir, pelo menos no mínimo, né, a perda óptica ou atenuação do link. E temos o OTDR, que é o equipamento que faz a medição de perda, comprimento e também de refletância, a gente vai ver mais para frente, só que de componentes, não apenas do link inteiro, como é o Power Meter. Aqui nesse webinar vamos cobrir uma parte desses testes aqui, um que é muito realizado e que dá muita dúvida. No curso SE 333, que é o curso de certificação de fibras ópticas em Tier 1, a gente explica um pouco melhor cada um desses equipamentos, né? Da mesma forma que no par trançado, onde eu tenho diversos parâmetros necessários para a certificação do link, para a fibra óptica é a mesma coisa. Nós temos normas internacionais e nacionais que definem quais são os tipos de testes a serem rodados, né, executados nos links. Aí já há uma divergência um pouquinho maior com a americana, principalmente em termos de nomenclatura, mas os testes no final são os mesmos. Na brasileira, você tem a verificação básica, que é a verificação de polaridade das fibras ou continuidade, ou seja, saber se a fibra A chega do outro lado do link e a fibra B também chega do outro lado do link e na polaridade correta, seja ela cross ou não. Parâmetros de transmissão são a atenuação do link inteiro, ou perda óptica, né, do link inteiro, e o comprimento do link inteiro. Esses dois tipos de testes, a verificação básica e os parâmetros de transmissão, compostos por dois testes, são definidos na norma americana como testes Tier 1. São feitos com que tipo de equipamento? Localizador visual de falhas, que é para verificar polaridade e continuidade do link, e um kit de fonte de luz e power meter para eu conseguir ver a perda ou atenuação do link inteiro. Agora, existem as medições que eu chamo de adicionais, são medições feitas com o TDR. O TDR consegue medir a atenuação e comprimento não apenas do link inteiro, mas também de componentes ou segmentos do link, e além disso ele consegue medir a perda de retorno óptica, coisa que um Power Meter não consegue medir. Na norma americana, quando eu faço testes do Tier 1, que é a verificação básica, mais parâmetros de transmissão, e também faço uma medição com o TDR, eu tenho o chamado teste Tier 2. Então, os Estados Unidos, né, usa a norma ANSI-TIA, define teste em Tier 1, que são só a verificação básica e parâmetros de transmissão, e o teste Tier 2, que seria o Tier 1 mais o teste de OTDR, e não apenas o teste de OTDR.
No curso SE 333, eu explico com muitos detalhes como realizar esses 3 testes do Tier 1, polaridade, atenuação do link inteiro e comprimento do link inteiro. Estou elaborando um outro curso que é para as medições de OTDR. Mas aqui nesse webinar, vamos ver algumas coisas que são importantes para o teste de Tier 1, principalmente com relação ao teste de potência, né, aquele teste que utiliza o Power Meter. É um teste que todo mundo realiza quando faz a certificação de um link ótico, e ele dá bastante, não digo problemas, mas bastante confusão. O pessoal tem muita dúvida em como fazer esse teste, e um dos motivos é a existência de 3 métodos de referência. O que seria um método de referência? Antes de eu fazer a medição da perda não da potência, né, a perda ótica, né, da fibra, eu tenho que ajustar, fazer a referência do equipamento, ou seja, eu tenho que saber o quanto a fonte de luz desse equipamento de testes injeta de luz na fibra, para depois, quando eu fizer a medição, eu vejo quanto de luz chegou do outro lado e eu faço a subtração, quanto de luz saiu versus quanto de luz eu tinha medido que aquele equipamento jogaria no link, e aí eu tenho a medição da perda dessa fibra. Só que para eu fazer essa referência, saber o quanto de luz o equipamento injeta na fibra, eu tenho 3 métodos de referência, que é o de 1 jumper, 2 jumpers e 3 jumpers. As normas americanas definem 3 também, a nacional vai ter uma a mais, mas basicamente as outras 3 são exatamente iguais, essas definidas na norma americana e norma internacional. Na parte de baixo do vídeo, mostra os 3 métodos de referência, e esse 1, 2 ou 3 jumpers, ou 1, 2 ou 3 cordões, refere à quantidade de patch cords óticos que eu tenho conectados entre a fonte de luz, que é o OLS, e o power meter, que é o OPM, na hora de fazer a referência. Então, do lado esquerdo, vocês têm o método de 1 jumper, eu tenho um patch cord apenas para fazer a referência. Aqui no meio eu tenho o método de 2 cordões, eu tenho 2 cordões conectados com adaptador, e o método de 3 jumpers eu tenho 3 patch cords em série, conectados através de 2 adaptadores para fazer a referência. O que vai mudar aqui? Basicamente é o que eu quero incluir no teste da perda ótica. Tudo que eu utilizei na referência, eu tenho que manter na hora da medição. O mais indicado é o método de 1 jumper, porque é o que ele vai incluir mais elementos do meu link que vai ser testado na hora de dar a atenuação. Se eu coloco método de 2 ou 3 jumpers, eu tenho que tomar cuidado para não ter leituras a mais ou a menos da perda. Lembre-se que tudo que tiver na referência, seja de 2 jumpers e 3 jumpers, tem que permanecer na hora do teste. A única exceção, na verdade, é esse jumper auxiliar, que é o verdinho, desse método, que na hora de testar realmente um link com esse método, eu tenho que tirar esse patch cord fora. Mas os demais elementos permanecem, os outros cordões e os adaptadores têm que permanecer. Vou dar um exemplo do método para fazer de 1 jumper, que é o mais indicado, principalmente quando eu quero fazer um teste que a gente poderia chamar de permanente link ótico, ou seja, eu quero medir desde um distribuidor ótico de uma extremidade até o distribuidor ótico da outra extremidade. Na hora de fazer a referência, então, nós colocamos a fonte de luz aqui à esquerda, nós temos o power meter à direita, e aqui eu tenho um cordão de referência interligando a fonte de luz ao power meter. É bom que esse cordão de referência, o TRC, ele seja fornecido pelo próprio fornecedor ou fabricante desse equipamento de medição, porque esse cordão tem que estar em perfeito estado para não dar diferença nas medições. Então a gente liga o equipamento, espera um pouquinho para as fontes se estabilizarem, e aí eu estou lendo no equipamento Power Meter que está chegando uma potência de luz de menos 23 dBm. Então eu comentei, só voltando rapidamente no slide anterior,
que nós temos 3 métodos de referência para poder medir o quanto de luz eu vou injetar no link que eu vou medir. E tudo que estava presente na hora da referência, você tem que permanecer na medição. Então aqui o exemplo, vamos fazer a referência de um jumper. Nós temos o TRC1, que é um cordão de referência, que de preferência fornecido pelo fabricante do equipamento, não é obrigatório, mas seria muito interessante, porque ele tem que ser um cordão excepcional. Ele é definido nas normas como tendo uma perda, inclusive, menor do que os cordões tradicionais. Então eu coloquei esse cordão, liguei os equipamentos, deixei a fonte estabilizar, e aí estou lendo menos 23 dBm de leitura aí no Power Meter. Essa é a potência que está chegando depois de passar pelo cordão. Aí eu vou apertar o botão de zerar. Cada equipamento vai ter um nome diferente para isso, zerar, fazer referência, etc. Né? Mas o importante é que ele vai fazer, ele vai ler esse menos 23 e deixar na memória, e esse menos 23 vai ser descontado de todas as leituras. É a mesma coisa que quando você vai uma balança num restaurante aquilo, você coloca um prato vazio em cima da balança e aperta o botão zerar para que ele pegue aquele peso, coloque na memória e passe a descontar das novas medições, para que quando eu pegue a comida e vá pesar, ele desconte o peso do prato para eu não pagar o prato. Essa é a mesma ideia. Então, aperto o botão de zerar aqui, então esse menos 23 dBm vai ficar na memória dele e vai desconsiderar esse valor na medição final. Como na hora da medição eu vou ter que colocar um segundo cordão na outra extremidade do meu link, e eu quero que esse segundo cordão esteja bom, já que a perda dele vai ser inclusa na leitura final, eu devo fazer uma medição desse segundo cordão. Então eu coloco um acoplador, um adaptador, que é azulzinho aí, que está um pontinho vermelho aí no slide, coloco esse adaptador e coloco o segundo cordão, e faço a leitura. Aí eu não estou fazendo a referência mais, tá? A referência já foi feita na etapa anterior. O que eu estou fazendo aqui é ler o quanto de atenuação tem esse arranjo que eu acabei de incluir, que é o adaptador mais o TRC2. As normas dizem, que as normas nacionais ainda não estão prontas sobre isso, mas as internacionais dizem que esse segundo cordão de referência deveria ter uma perda inferior a 0,10 dBs se for multimodo. Se for monomodo, seria 0,2. Como aqui está mostrando que a perda é 0,08, porque a potência que chegou aqui agora é 23,08, menos 23,08, mas como a referência era menos 23, temos que a perda desse cordão é só 0,08 dB, está dentro do esperado. Agora, nós vamos desconectar esse adaptador aqui, porque ele não deve ser utilizado na medição, já que não estava presente na referência. E aí eu coloco o link. Então nós temos a fonte de luz com aquele primeiro cordão, o medidor de potência com aquele segundo cordão que eu vi que estava de boa qualidade, esse acoplador que eu tinha utilizado para verificar a qualidade do cordão 2 fica de fora, já que ele não fez parte da referência e nem fará parte do link que eu vou entregar para o meu cliente. Conecto de um lado e do outro no meu link, eu tenho um cabo interligando esses dois distribuidores óticos, joguei luz, está chegando menos 25. Lembra que quando fizemos a referência estava chegando menos 23. Diferença entre menos 23 e menos 25 é 2 decibéis. Então, o equipamento vai chegar à conclusão que esse link de ponta a ponta, de DIO a DIO, que é de onde começa, né, esse tracejado até onde termina, a perda é de 2 decibéis. Aí isso eu vou gravar e passar no relatório para o meu cliente final, junto com os outros testes de Tier 1, que são o comprimento desse link e o teste para ver a continuidade de todas as fibras, para ver se está ok. No curso ECE 333 eu vou explicar, né, todos esses 3 métodos, né, método de 1 jumper, 2 jumpers, 3 jumpers, com detalhes, exemplos de quando uso um, quando uso o outro, porque tem esses detalhes mesmo. Quando é que é mais indicado usar um, quando é mais indicado o outro. Esse de 1 jumper eu expliquei porque é o mais utilizado e o mais recomendado de uma maneira geral. Agora, esse valor que medimos no método que acabamos de explicar, que foi 2 decibéis para esse link. É muito ou é pouco? Será que deveria perder menos? Será que eu poderia perder mais e ainda assim ser certificado?
não tem como dizer sem antes elaborar o orçamento de perda de potência ótica. Esse é um cálculo feito desde o projeto óptico, onde eu vou determinar, primeiro, quanto meu equipamento de rede pode se dar ao luxo de perder luz no meio do caminho e ainda assim funcionar a contento, funcionar sem lentidão. Isso é o orçamento de potência. Isso eu determino de acordo com o equipamento de rede, os switches, por exemplo, os SFPs, os GBICs que eu vou utilizar. Cada modelo vai ter uma potência máxima que permite se perder no meio do caminho antes que ele comece a dar problema. E temos que fazer uma outra conta chamada orçamento de perda ótica, que é, uma vez definido quais são os componentes óticos que eu vou utilizar, quantidades e comprimentos de fibra, eu faço um cálculo para saber o quanto que eu posso prever de atenuação se todos os materiais utilizados são de boa qualidade e se a mão de obra utilizada também for de boa qualidade. Eu vou fazer essa conta e essa conta tem que dar um valor compatível com o valor que eu medi com o Power Meter. Então, se esse orçamento de perda disser que eu posso perder até 3 decibéis e eu medi 2, quer dizer que meu link está dentro do esperado. Mas se o orçamento de perda fala que posso perder 3 e eu perder 4, significa que está fora, não está certificado. Então, diferentemente da certificação do par trançado, onde a norma vai me dar uma linha vermelha que eu tenho que seguir, não posso cruzar a linha vermelha. Para a fibra ótica não existe uma linha vermelha já montada. Eu vou montar essa linha vermelha com esse cálculo de orçamento de perda e orçamento de potência. Com base nesse cálculo, eu vou ter a minha linha vermelha. Qual seria o meu limite? E aí sim comparo esse limite com a medição feita com o Power Meter. Eu tenho um curso que eu elaborei só falando sobre como fazer esses cálculos de orçamento de perda e de potência. Eu ainda não tenho data para ele, é um curso um pouco mais light, menos hora aula do que os outros dois que eu comentei, mas ainda não tenho a data desse curso. Bom, e para qual a finalidade de ter esse cálculo do orçamento de perda e de potência? Bom, durante o projeto eu faço esses cálculos para assegurar que componentes da rede, como o cabeamento óptico, os equipamentos de rede e as distâncias especificadas vão estar aptos a suportar as aplicações que eu quero. O que são aplicações? Ethernet a 1 gigabit, Ethernet a 10 gigabits, ATM, Fiber Channel a 8 gigabits, sei lá. É a aplicação de rede que eu vou utilizar. Também devo fazer esses cálculos após a instalação, para eu verificar se o equipamento e o cabeamento óptico foi instalado corretamente, como o exemplo que eu acabei de dar. Se eu faço o cálculo do orçamento de perda e lá diz que a perda máxima é 3 dB, e na hora da medição com o Power Meter dá mais que 3, eu sei que tem alguma coisa errada. E na hora de ativação de links, para verificar se as potências de transmissão e recepção estão de acordo com o previsto para o funcionamento da aplicação. Então, se uma aplicação requer que chegue no mínimo luz a menos 10 dBm e está chegando a menos 12, não vai funcionar. Então eu tenho que saber de antemão quais são esses limites de perda que eu posso ter para que o equipamento funcione, para que o equipamento consiga transmitir corretamente, para depois, na hora de fazer a medida disso, comparar com esses limites pré-estabelecidos. Aqui eu tenho um exemplo de um cálculo integrado entre potência e perda para mostrar para vocês um projeto que, no caso, é um projeto falho. Então, começa se mostrando aqui que a potência mínima de transmissão do equipamento de rede que eu adquiri é menos 4 dBm, ou seja, no mínimo ele vai jogar luz a essa potência. O equipamento tem que receber pelo menos a menos 18 dBm para poder funcionar a contento. Isso significa que eu tenho um balanço de potência de 14 dB. Aí o canal óptico que eu projetei, fibra monomodo S1A, 10 km, 4 conexões e 6 emendas. E estou prevendo até 4 emendas para manutenção futura. Eu não posso fazer um orçamento muito apertado, porque pode ser que amanhã passe um caminhão, me leve o poste, quebre a fibra, eu tenho que fazer uma fusão ali de um pedaço de fibra para consertar.
Então esse link não pode funcionar apenas hoje, ele tem que funcionar hoje e depois de X manutenções ao longo da vida útil. Então eu estou prevendo 4 emendas aqui. Esses são os valores limite para cada componente óptico. Esses valores são explorados no meu curso SCA 333, eles vêm de normas, tá? Então, fazendo as contas, 10 km de fibra, 4 conexões, 6 emendas e 4 emendas futuras, eu vejo 16 decibéis se tiver tudo dentro da norma. Ao comparar 14 decibéis com 16 decibéis, a gente vai ver que, no final das contas, vai faltar 2 dBs, porque se o equipamento, né, transmite a menos 4, eu jogo 16 de perda no meu link, vai chegar a menos 20, que é 2 dBs a menos do que o equipamento receptor aceita. Então, esse projeto está falho. Ou eu mudo o projeto óptico, utilizando ou menos quantidade de fibra, ou outro tipo de fibra, ou outros tipos de conectores, ou uso limites mais ajustados, ou então eu troco o equipamento para um equipamento que possa permitir uma perda maior. Se esse resultado tivesse dado positivo, isso significa que meu projeto está ok. Então é imprescindível num projeto de enlace óptico eu fazer essas contas, saber exatamente quais os componentes que eu vou utilizar no projeto óptico, quais os tipos de equipamentos de rede que eu vou utilizar para fazer a conta e ver se o projeto vai ter sucesso ou não. E claro, não podemos esquecer que depois de instalar esse link, eu vou medir a perda desse link com um kit Power Meter e vou comparar com esse número do balanço de perda. O que seria o teste Tier 2? Eu mostrei mais cedo, né, o que seria um teste Tier 2. Quando eu faço um teste Tier 1, verificação básica, parâmetros de transmissão, atenuação e comprimento do link inteiro, eu como opção posso acrescentar um teste de OTDR, e esse teste de OTDR vai poder me acrescentar testes de atenuação ou perda por componente. Então, a cada conector, cada emenda, cada trecho de fibra, o OTDR consegue medir qual seria a atenuação desse trecho ou desse componente. Além disso, o OTDR consegue medir a refletância ou perda de retorno óptica de cada um desses componentes ou perda de retorno total do link. Isso pode ser importante para alguns tipos de aplicações que requerem perda de retorno num certo limite para poder funcionar. Também é muito útil para mostrar defeitos, né, diagnosticar defeitos, já que o teste Tier 1 ele pode dizer que a polaridade está errada, a fibra está quebrada, a atenuação é muito alta, mas não te dá o motivo. Se você quiser o motivo, o local exato de uma queda da fibra, uma quebra, né, da fibra, ou de uma atenuação muito alta, o TDR vai te dar esse local, porque ele consegue medir atenuação, perda de retorno por comprimento, né? Eu estou desenvolvendo, como eu falei, um curso especificamente sobre isso. Tá? Eu tenho um vídeo que mostra um pouquinho desses eventos do traçado, reflexivo e não reflexivo, também no documento, no e-mail que eu vou passar para vocês até amanhã, com a gravação desse webinar, eu passo para vocês o link para esse vídeo. Agora, quando eu certifico um link óptico com o TDR, tem uma diferença grande em relação à certificação do Power Meter, porque no Power Meter, como ele só mede a atenuação total do link, e o TDR mede a atenuação por componente, pode ser que aconteça o seguinte: um teste feito com Power Meter possa passar no teste e uma certificação feita com TDR não passa. Veja esse exemplo aqui. Eu tenho um link com 4 conexões. Eu não sei ainda, mas as perdas dessas 4 conexões são respectivamente 0,5, 0,3, 0,8 e 0,6 dBs. Somando os 4 dá 2,2 dBs de perda somente em conectores, o que dá uma média de 0,55 dB por conector. As normas principais de mercado dizem que para cada conexão a perda não pode passar de 0,75 dB. Então, se eu fizer uma medição com Power Meter, ele vai medir que o total de perda é de 2,2 dBs mais a fibra, e isso vai estar de acordo com o orçamento de potência que eu fiz, porque em média cada conector
perdeu menos do que o limite. Só que um teste de OTDR pode dar falha, por quê? Porque o terceiro conector ele está fora do limite. Embora os outros três estejam dentro, compensando na perda total do link, o terceiro componente, o terceiro conector está acima de 0,75, então o OTDR vai dar falha. E aí, o que eu aceito? O passa do Power Meter ou falha do OTDR? Os dois são testes válidos. O passa do Power Meter mostra que o link como um todo tem uma perda dentro do esperado. O teste com o OTDR dá falha, mostrando que quem fez a instalação em um dos conectores não fez uma mão de obra tão boa. Então, o link até pode funcionar, já que a perda total está dentro do esperado, mas para cumprir um contrato e ter todas as conexões dentro da norma, o ideal seria resolver aquele terceiro conector. Bom, o webinar é isso, né? A partir de agora vamos falar um pouquinho do curso SCE 331333 e o brinde que vocês vão levar por terem comparecido e assistido a esse webinar. Então, aqui nós vimos qual é a ideia da certificação do cabeamento, seja par trançado ou fibra ótica. O primeiro curso é SCE 331, é de certificação de links de par trançado, é um curso de 5 horas de duração, totalmente ao vivo pela internet, nos moldes que estamos fazendo aqui, só que, claro, vai ser mais interativo, né? Eu não vou deixar o pessoal fazer perguntas só ao final, a gente vai abrir para perguntas a cada capítulo, a cada sessão, a cada slide, para ter uma interação maior. Vai ter perguntas e respostas no meio, para ver se vocês estão entendendo bem o curso, né? Essa data furou, tá? Eu tenho um compromisso urgente que surgiu aqui, então a data não vai ser essa, vai ser um pouquinho mais para frente. O custo é de R$ 199, desconto para quem participou do webinar, que eu já vou falar daqui a pouquinho. O 333 é o certificação com Tier 1, Power Meter, vai falar todo esse teste Tier 1 que falamos, de atenuação, de polaridade, continuidade e comprimento, todos os métodos de referência, como é que aceita os testes, como é que eu analiso o relatório para ver se foi tudo feito da maneira correta. Também é um curso de 5 horas de duração, com certificado, também é o mesmo mod online, com perguntas e respostas ao longo do curso, com bastante interação. A data também está furada, que eu tive que realocar. Eu vou passar um comunicado depois com a data correta, né? Também o preço é R$ 199, mas vocês têm desconto, tá? Qual é o brinde? Bom, eu tenho um e-book. Esse e-book, não sei se alguém de vocês já tem, é uma coleção de 26 artigos que eu publiquei nos últimos 2, 3 anos, 65 páginas no total. Eu devo atualizar ele em breve com mais 2 ou 3 artigos que eu fiz para mandar para vocês, sobre caminho estruturado, projeto, norma, fibra ótica, par trançado e infraestrutura para data centers. Vou mandar no link de vocês para vocês baixarem esse e-book em PDF. Para vocês, esse curso que eu acabei de apresentar, o SE 331 e o 333, 20% da inscrição para cada um de vocês e mais 20% para cada um que você indicar. Então, se você tiver 2, 3 amigos que querem fazer esse curso, vocês me indicam através do e-mail de vocês registrado aqui no webinar e eu concedo 20% para todo mundo. Não é cumulativo com outros descontos, porque vocês viram lá atrás que quem é associado o BIC e o BIX também tem desconto. Não dá para somar os descontos, né? Então, se você é associado ao BIC ou BIX, vai ter um desconto, e se não é associado a nenhum desses dois, você tem esses 20% de desconto. Bom, agora eu vou começar a sessão de perguntas, respostas, temos aí 30 minutos, quem puder ficar e acompanhar, ótimo, se não, quem tiver que sair, muito obrigado pela participação. Eu vou mandar até o final do dia de amanhã o link da gravação desse webinar e mais informações extras que eu comentei com vocês ao longo do curso. O pessoal está perguntando se eu posso disponibilizar em PDF. Não, não vou disponibilizar em PDF, mas vai ter a gravação desse webinar nesse link que eu vou passar para vocês, tá? Bom, então aguardo aí, para quem chegou depois, eu estou ligando a câmera aqui, quem não me conhece,
estou eu aqui na câmera, não sei se está aparecendo para vocês aí. Ok, então vamos lá. Podem perguntar dúvidas que vocês tenham sobre todo o conteúdo apresentado. Deixa eu tentar ver aqui pela ordem. Certificação, conforme a norma, é efetuado utilizando PowerMeter ou TDR. Então, se você pegar exclusivamente a norma, por exemplo, ANSI TIA, ela diz que o mínimo é o Tier 1, que é feito com PowerMeter, VFL e esse tipo de equipamento, porque o mínimo que você tem que fazer é definir comprimento do link, continuidade das fibras e perda ou atenuação do link inteiro. Isso é o que você tem que fazer de obrigação. O TDR é um opcional. Mas claro que o cliente final é soberano, ele que te contratou, ele que vai te pagar, ele que vai dizer qual equipamento que ele quer utilizar na rede dele. Por isso é importante aquela norma que eu comentei, nossa brasileira, que está em consulta pública, ali diz na especificação da instalação, é nesse documento que faz parte da contratação da instalação do cabeamento, é que você tem que definir exatamente aquilo que você quer, quais testes que você vai querer, entre outras coisas. Se deixarmos apenas pela norma, é o teste com PowerMeter ao mínimo. Boa pergunta, né? Na certificação, eu dei um exemplo de que a aferição, né, na verdade não é a aferição, que a aferição é um teste feito em fábrica, né, mas a referência foi feita a menos 23. Depois, quando eu coloquei o segundo cordão, a perda de segundo cordão deu 0,08. O link final, né, deu 25 dBs. E eu falei que aí a perda é de 2 dBs. E eu não deveria descontar esse 0,08 desse segundo cordão? Sim e não, né? Na verdade, esse segundo cordão deu 0,08 dBs e vamos entender o que compõe esse 0,08 dBs. Deixa eu só desligar a câmera para não comer uma banda desnecessária. Então, o que seria esse 0,08 dB que deu no segundo cordão? Uma parcela dessa perda é a fibra do cordão, só a fibra, e outra parcela é aquele acoplamento entre esse cordão 1 e o cordão 2. A fibra em si, estando boa, ela tem uma perda absolutamente zero, né? Porque se você olhar pela norma, uma fibra multimodo, ela tem que ter perda no máximo de 3 decibéis por quilômetro, significa 3 milésimos de dB por metro. Se esse cordão 2 tem 2 metros, isso significa menos de 1 centésimo de 1 dB, então é totalmente ignorável. Então, quase toda essa perda de 0,08 é daquela conexão. Só que lembra que a gente tirou esse acoplador depois que a gente fez a referência e conectamos o cordão 2 no DIO. Então, essa perda que eu tive pequena, ela saiu, mas entrou de novo quando eu medi. Então, eu tenho que deixar considerando essa perda, porque eu quero medir esse segundo cordão, esse segundo conector na outra extremidade do link. Eu não posso remover. Essa perda vai existir, mas em vez de ser a perda desse acoplador feito durante a referência, vai ser a perda do acoplador que está lá no DIO. Tá? Então, não sei se deu para ficar bem claro, mas essa perda tem que estar dentro. A única coisa que está a mais aí, na verdade, seria os 2 ou 3 metros da fibra do TRC2, que é uma quantidade insignificante de perda. Pergunta, no FTTX. No FTTX é uma rede ótica passiva que inclui splitters óticos. Tá? Então, a certificação também pode ser feita com PowerMeter e o TDR. Norma para isso ainda está sendo desenvolvida, tá? Norma TIA não conheço a fundo, se tem alguma coisa lá, eu acho que ainda está sendo desenvolvida. Na ISO, eu tenho certeza, estão desenvolvendo ainda a norma para o teste da fibra da rede ótica passiva e a brasileira está esperando essa norma também para desenvolver. Mas o que os fabricantes têm feito, né? Pode-se fazer o teste com o PowerMeter e com o TDR, desde que se eu faça as técnicas corretas. Por exemplo, quando eu faço o teste PowerMeter, eu vou fazer o orçamento de perda, como a gente viu alguns slides atrás, e ali eu tenho não apenas conector, fibra e emenda, mas tenho também splitter. Então eu tenho que considerar a perda do splitter. Tenho que ver o splitter que eu estou utilizando, qual a perda esperada dele,
o fabricante daquele splitter vai te dizer, e aí eu coloco no meu orçamento de perda a perda daquele splitter para poder ver a perda total que eu tenho esperada naquele link que tem aquele splitter. E aí comparo com a perda do Power Emitter. Com o TDR. O TDR, para fazer testes em fibra ótica passiva com splitters, eles têm que ter um alcance dinâmico maior, uma faixa dinâmica maior. Então, os fabricantes lançaram aí já o TDRs com a capacidade de ter faixa dinâmica maior, e aí geralmente eu tenho que fazer o teste em upstream, né? Eu tenho que fazer o teste lá do assinante, do usuário, em direção ao head-end, porque senão eu vou ter muitas reflexões das portas dos splitters. Tá? Então, os OTDRs mais modernos, eles têm versões de OTDR que conseguem identificar os splitters também. Mas tem que usar umas técnicas um pouquinho específicas, justamente por causa do splitter, para ver de que lado você vai colocar o equipamento, para não ter muitas reflexões e que não conseguem ser verificadas pelo equipamento. Algumas pessoas estão tendo que sair, muito obrigado.